Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Webcast. Eu sou o Rodrigo Guimarães e nesse vídeo vamos falar... Ação. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Webcast. Eu sou o Rodrigo Guimarães e no vídeo de hoje falaremos ali sobre a declaração de um grande banqueiro falando que o Bitcoin é uma fraude, é uma farsa, né, que também outras criptomoedas assim seriam e que os mineradores são falsificadores, né? Então, por consequência, você poderia deduzir que se de fato o Bitcoin for criminalizado, né, de fato o Bitcoin e outras cripto passarem a ser mal vistos pelos estados, que pessoas que sejam mineradoras, que ajudem a manter ali a segurança da rede do Bitcoin e de outras criptomoedas também seriam penalizados. E no caso dessa declaração ser verídica, será que o Bitcoin agora de fato vai ser colapsado? Será que o Bitcoin vai de fato deixar de existir? Bem, saiba ali as respostas para essas perguntas aqui nesse vídeo, então não perde nenhum segundo. Fica até o final que eu garanto você não vai se arrepender, falou? Mas antes, só um recado para aqueles que não sejam inscritos aqui no canal, para que se inscrevam, além disso, dê um like e compartilhem com o máximo de pessoas que você puder, valeu? Mas enfim, essa declaração foi dada, né, pelo segundo maior banqueiro da Rússia, né, e para quem não sabe, existe ali um certo tipo de conluio entre alguns empresários bilionários lá na Rússia, né, depois que houve ali a falência da União Soviética, e assim, não que eu defenda a União Soviética, eu acho que uma das melhores coisas para a humanidade foi a falência da União Soviética, mas como um tipo de extrato, como um tipo de resultado daquele tipo de processo, surgiu um tipo de oligopólio de alguns grandes magnatas que, ligados ao próprio Estado e à máfia russa, acabaram ali, de fato, dominando o país, né? Hoje, ao lado do próprio Vladimir Putin, que acaba sendo ali uma pessoa que se beneficia e também acaba beneficiando esses oligarcas, ele também deve ter ali o pensamento de que criptomoedas devem ser combatidas, né? Afinal, o próprio Estado russo, né? O próprio governo russo já tentou proibir o Bitcoin outras vezes, não conseguiu, então eu creio que o Vladimir Putin não deve ser muito afeito sobre Bitcoin e outras criptomoedas, afinal isso garante a liberdade das pessoas que vivem naquele território que, digamos assim, são vistas como propriedade do próprio Estado pelo Vladimir Putin. Mas o fato é o seguinte, o fato é que esse banqueiro, o segundo mais rico do país, ele afirmou que Bitcoin vai ser proibido, né, que outras criptomoedas também não serão toleradas pelos governos, né, porque, segundo ele, essas moedas tentam desempenhar a função que seria, digamos assim, segundo a visão estatista dele, seria ali a função do Estado de regular e produzir, digamos assim, o dinheiro, e que se essas criptomoedas privadas fossem produzidas, né, sob forma de dinheiro, que aquele dinheiro seria falso, então o Bitcoin e outras criptomoedas seria falso, inclusive também a criptomoeda aqui desse canal, da Webcast, segundo a teoria, né, segundo a teoria completamente desequilibrada e maluca desse banqueiro, seria ali uma criptomoeda falsificada, que os mineradores, né, que ajudam a manter ali a rede de tal criptomoeda segura. No caso do Bitcoin, mineradores que são responsáveis pelas transações e também pelo surgimento de novas moedas de Bitcoin, que seriam falsificadores, porque na teoria desse banqueiro russo, né, os mineradores que produzem os Bitcoins, coisa que não é verdade, tá? Os Bitcoins são gerados pela própria rede, não existe um minerador, então um grande grupo de mineradores que por si só cria um determinado número de bitcoins, como existe ali com as moedas fiduciárias, que basta o Estado ir lá e imprimir uma certa quantidade de dinheiro, né, determinar ali uma certa quantia a ser injetada na economia e pronto, num simples passe de mágica, determinada quantidade de grana teria sendo alocada em um determinado setor da economia ou até mesmo em toda a economia em si. Isso não acontece com o Bitcoin. Então esse seria ali o primeiro ponto furado desse banqueiro, né? E seguindo a tese desse banqueiro, os mineradores poderiam até mesmo ser criminalizados por manter a rede um pouco mais segura. No caso do Bitcoin, no caso de outras criptomoedas que também se utilize de mineradores como a rede da Epicast também. E digamos assim que eu não duvidaria ali da vontade de determinados estados em criminalizar tais tipos de operadores, né, porque eles odeiam as criptomoedas, mas no cenário atual eu vejo essa possibilidade como um pouco distante. Eu não digo que é completamente impossível, mas eu vejo essa possibilidade cada vez mais longínqua. A não ser que Bitcoin de fato e outras criptos sejam criminalizadas, sejam proibidas e as pessoas continuem ali fazendo as operações, continuem fazendo as minerações, aí sim, talvez
esse tipo de, digamos assim, de cargo poderia levar algumas pessoas à prisão. Só que você deve estar se perguntando, mas pô, Rodrigo, fazer mineração de Bitcoin tá muito caro, cara. Isso aí é restrito para algumas grandes empresas ou então para algumas pessoas que moram em países que permitem ali, né, fazer tal tipo de mineração por causa do custo de energia. E eu falo que sim, tá? Só que existem outras criptomoedas, como no caso da Epcash, que permite que você faça mineração até mesmo de computadores pessoais, né, do seu computador de casa, então do seu notebook, né, de tão simples que é. Inclusive você pode ver aqui nesse tipo de folder, né, a comparação entre a mineração de Bitcoin e a mineração de Epcash. Então pode sim representar, né, para quem deseja minerar a Epcash, manter a rede mais segura, né, manter ali a rede cada vez mais lisa e também obtendo os lucros de tal tipo de atividade, até porque a mineração atual de Epcash seria meio que comparável à mineração do Bitcoin lá em meados de 2009, quando a rede era muito menos congestionada e tinha muito menos pessoas tanto utilizando a rede para fazer transações quanto pessoas também minerando aquela rede, tá? Então olha só, se liga aí nessa oportunidade de você fazer ali uma certa grana com esse tipo de atividade, e o melhor, né, que essa criptomoeda também é bem mais privativa do que o Bitcoin. Então se você tem medo, né, que porventura futuramente o Estado desenvolva uma tecnologia para rastrear, né, digamos assim, operações que as pessoas façam em Bitcoins ou então até mesmo em criptomoedas menos privativas, você pode se utilizar de criptomoedas como Epcash, né? E caso você ganhe essas criptomoedas no processo de mineração, você poderia estar se utilizando ali dessas criptomoedas caso um futuro governo completamente autoritário, né, lançasse mão ali de medidas abusivas, e você teria ali, digamos assim, parte do seu dinheiro, ou até mesmo o seu dinheiro mantidas em Epcash, e você poderia ali fazer as transações de forma 100% privativa com essa criptomoeda, tá, rapaziada? Inclusive, se você tem curiosidade em saber mais sobre a privacidade da rede da criptomoeda, ou então se você tem curiosidade em saber mais sobre mineração da Epcash, eu recomendo que vocês acessem o site oficial da empresa que vai estar embaixo na descrição desse vídeo, a epcash.com, tá? Inclusive, nesse cenário mais apocalíptico, né, que esse banqueiro tá aqui prevendo, né, ele fala que seria um fracasso das criptomoedas. Eu vejo ali que moedas de privacidade seriam cada vez mais demandadas, né, moedas de privacidade como, por exemplo, Epcash, Dash, Monero e várias outras, né, que de fato miram ali, né, na privacidade do indivíduo, mas claro que existem criptomoedas que são mais privativas do que as outras, né? Então, mesmo dentre as criptomoedas mais privativas, existem criptomoedas que são mais privativas do que as outras, né? E no caso, se você também ver essa comparação aqui, você vê que a Epcash tem um tipo de sistema muito mais privativo, muito mais blindado do que outras criptomoedas que também são consideradas ali criptomoedas que protegem ali a sua privacidade, tá, rapaziada? Só que esse banqueiro não é lá todo contra as inovações. Ele fala que as criptomoedas, né, é um tipo de evolução natural que iria surgir de qualquer maneira, só que não criptomoedas privadas, né? Então que o Estado censuraria ou até mesmo sabotaria, digamos assim, as criptomoedas privadas para que os Estados coloquem, né, apresentem como solução as criptomoedas estatais, né, as criptomoedas públicas, só que na minha visão, né, na visão da maioria das pessoas que se utilizam de criptomoedas privadas, seria basicamente a versão digital, né, seria ali a versão digitalizada das moedas fiduciárias atuais, e teriam ali problemas similares se não fossem os mesmos problemas, principalmente envolvendo ali a questão da inflação e deflação de tais moedas, né, não havendo ali nenhum tipo de controle no suprimento total dessas criptomoedas. Mas pelo visto esse banqueiro não é contra algumas inovações, como por exemplo sistemas de pagamentos mais modernos como o Swift, né, ou então criptomoedas estatais, que eu tenho lá minhas dúvidas se seria de fato algum tipo de modernidade, né, se traria ali pontos positivos como são aqui tão elencados, ou se seria aqui a continuidade do que já vemos atualmente, né, com os pontos negativos sendo replicados, tá, rapaziada? Mas agora eu queria saber de você, o que vocês acham ali sobre esses projetos, né, de criptomoedas estatais e também sobre a declaração desse banqueiro. Você acredita que Bitcoin e outras criptomoedas irão fracassar, irão colapsar? E nesse caso, digamos assim, de cenário apocalíptico, quais seriam ali as criptomoedas que você acredita que passariam por esse tipo de tumulto? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? Mas pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos ali no próximo vídeo. Até mais!